Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada em um dia comum, distraído com a tela do celular, talvez conferindo uma mensagem ou ajustando uma música. Em uma fração de segundo, um movimento brusco interrompe sua rotina. O aparelho não está mais em suas mãos. Esse é o pesadelo de milhões de brasileiros, mas o verdadeiro perigo não termina com a perda física do objeto. O que acontece nos 5 minutos seguintes ao furto ou roubo é o que define se você perderá apenas o valor do aparelho ou se verá toda a sua vida financeira ser esvaziada em um piscar de olhos. Eu sou o apresentador do Alerta Financeiro Brasil e hoje vou te mostrar exatamente o que os criminosos fazem com o seu celular assim que ele é desbloqueado. Entender a mente desses criminosos é o primeiro passo para garantir que o seu dinheiro permaneça seguro, mesmo na pior das situações. Antes de começarmos nossa jornada de proteção, se você ainda não é inscrito, considere fazer parte da nossa comunidade, garantindo que as informações que salvam o seu bolso cheguem até você em primeira mão sempre que um novo golpe surgir. Vamos dividir esse intervalo crucial em etapas, quase como uma linha de montagem industrial do crime. Os criminosos não agem por impulso ou desespero, eles agem com uma eficiência técnica assustadora. O primeiro movimento, logo nos segundos iniciais após a posse do aparelho, é o isolamento. Eles sabem que o tempo é o recurso mais escasso e valioso. Se o celular estiver desbloqueado, o alvo prioritário não é a sua galeria de fotos ou seus contatos, mas o acesso aos aplicativos bancários e aos e-mails. O criminoso busca o e-mail principal, aquele que está logado no sistema operacional do telefone, porque a partir dele é possível recuperar senhas de praticamente qualquer outro serviço. Eles utilizam a função de redefinição de senha para enviar códigos de verificação para o e-mail que já está aberto no aparelho. É uma reação em cadeia onde cada acesso liberado abre a porta para o próximo. Eles estão caçando o que chamamos de chaves do reino, que são os acessos que permitem movimentar valores, realizar Pix ou contratar empréstimos. Muitas pessoas acreditam que a biometria ou o reconhecimento facial são barreiras intransponíveis, mas aqui entra um ponto que você precisa compreender com clareza. Se o seu celular estava desbloqueado no momento do roubo, a maioria das camadas de segurança nativas do aparelho já foi superada. O acesso ao sistema já está concedido. Em seguida, os criminosos buscam aplicativos de mensagens, especialmente o WhatsApp. Eles não apenas leem suas conversas para entender com quem você se comunica, mas procuram por histórico de transações ou fotos de documentos que possam ter sido enviados em algum momento. Esse é o momento em que a sua privacidade é violada para que eles possam construir um perfil de confiança. Já ouviu falar de golpes onde alguém pede dinheiro se passando por você? Isso acontece porque eles utilizaram os primeiros minutos para entender o seu padrão de escrita e identificar quem são os contatos mais próximos. Aqueles que provavelmente enviariam dinheiro sem questionar muito. Nesse cenário de 5 minutos, o criminoso também está operando com um objetivo claro: a exclusão da possibilidade de rastreio e bloqueio. Eles desativam as conexões de rede, colocando o celular em modo avião ou desconectando o Wi-Fi, para que comandos remotos de bloqueio enviados pelo fabricante ou pelo sistema operacional não cheguem ao aparelho. Eles querem ganhar tempo. Eles sabem que a maioria das vítimas demora alguns minutos preciosos tentando entender o que aconteceu, enquanto eles já estão mergulhados no seu aplicativo do banco. É uma corrida contra o tempo, onde cada segundo que você leva para avisar seu banco é um segundo a mais que eles usam para explorar os limites do seu cheque especial ou do seu cartão de crédito. É fundamental entender que eles não trabalham sozinhos em muitos casos. Existe uma rede de suporte, chamada de contas de passagem, onde o dinheiro roubado via Pix é pulverizado quase instantaneamente para dezenas de outras contas, dificultando muito o rastreamento pelas autoridades e a recuperação do valor.
Vamos falar sobre a estratégia de proteção que você pode adotar hoje mesmo, ainda que seu celular tenha sido roubado. A regra de ouro é a antecipação. Primeiro, desinstale aplicativos bancários que não são de uso diário. Se você tem 5 contas em bancos diferentes, mantenha apenas uma no celular, preferencialmente aquela com o menor limite de crédito e onde você deixa o mínimo de saldo possível. Segundo, utilize pastas seguras ou recursos de bloqueio de aplicativo que exijam uma senha diferente da senha de desbloqueio da tela do celular. Isso cria uma camada de proteção adicional. Se o seu telefone for levado desbloqueado, o criminoso ainda precisará enfrentar uma segunda ou terceira senha para abrir o aplicativo do banco, o que pode dar a você tempo suficiente para entrar em contato com a instituição financeira e bloquear tudo antes que o pior aconteça. Pense nisso como uma porta blindada dentro de um cofre. Outro ponto que exige sua atenção total é o e-mail principal. Muitos usuários tratam o e-mail como algo secundário, mas ele é a raiz da sua vida digital. Certifique-se de que o e-mail vinculado ao seu celular tenha uma autenticação de 2 fatores externa, preferencialmente vinculada a um chip que não está fisicamente dentro do aparelho que você carrega na rua ou através de um aplicativo de autenticação que exige senha específica. Se o criminoso não conseguir acessar o seu e-mail, ele não consegue redefinir as senhas dos seus bancos. Isso trava a mão do bandido. É uma estratégia de contenção simples, mas extremamente eficaz. Além disso, evite salvar fotos de documentos como RG, CPF ou cartões de crédito na galeria ou no e-mail. Muitas pessoas fazem isso por conveniência, mas, para um criminoso, isso é um banquete completo para a abertura de contas em nomes de terceiros ou fraudes mais sofisticadas. Agora, vamos refletir sobre o que fazer no caso de você ser a vítima. O primeiro passo, e o mais difícil de manter sob controle, é a calma fria. Assim que notar o roubo, você precisa de um plano de ação imediato. Não espere chegar em casa. Use o telefone de qualquer pessoa de confiança ou uma loja próxima para acessar o site do seu banco ou o portal do governo para bloquear o seu dispositivo. Existe uma ferramenta oficial, chamada Celular Seguro, que permite que você cadastre o e-mail do seu telefone. Quando você aciona o alerta, as instituições financeiras cadastradas são notificadas automaticamente para bloquear os acessos vinculados àquele dispositivo. Isso é um divisor de águas, pois poupa o tempo que você gastaria ligando para cada banco individualmente. Lembre-se, o tempo é o seu maior inimigo e o maior aliado do criminoso. Voltando aos 5 minutos fatídicos, é importante mencionar que o comportamento dos criminosos também se adaptou às medidas de segurança. Eles sabem que muitos usuários usam biometria. Por isso, em alguns casos, eles tentam manter a tela do celular sempre iluminada, para que o aparelho não entre em modo de suspensão e exija o desbloqueio novamente. Eles são observadores. Eles veem como você usa o celular antes da abordagem. Eles notam se você digita a senha com facilidade ou se usa o rosto. Por isso, a recomendação de especialistas é sempre usar senhas alfanuméricas complexas e evitar digitar senhas em locais públicos com muita gente em volta. Uma dica prática que pode salvar suas finanças é reduzir o limite de transações Pix noturnas ou até mesmo durante o dia, ajustando essa configuração diretamente no seu aplicativo bancário. Se você não costuma fazer pagamentos vultosos, baixe o seu limite para um valor que não causaria um dano irreparável caso um golpe aconteça. Essa é uma medida de gestão de risco que todo brasileiro deveria aplicar hoje. A segurança financeira no mundo digital não é sobre ser paranoico, mas sobre ser precavido. Vivemos em um ecossistema onde a conveniência muitas vezes se choca com a segurança. A facilidade de pagar tudo pelo celular é maravilhosa, mas ela tem um custo de vigilância que não podemos ignorar.
Ao entender o que acontece nos bastidores de um roubo, você deixa de ser uma vítima passiva e passa a ser um usuário consciente. A informação é a única ferramenta que o criminoso não pode roubar de você. Quando você entende que o alvo deles é o seu e-mail e as suas senhas de recuperação, você começa a proteger as pontas soltas da sua segurança digital. Por exemplo, você já verificou quais aplicativos têm permissão para ler notificações na tela de bloqueio? Muitos aplicativos de mensagens permitem que o texto da mensagem apareça antes mesmo de você desbloquear o celular. Isso significa que um código de verificação enviado pelo banco pode ser lido pelo criminoso sem que ele precise desbloquear o sistema. Vá agora nas configurações de privacidade do seu aparelho e desative a exibição de prévia de notificações na tela bloqueada. É uma mudança de 5 segundos que pode ser o diferencial entre perder apenas o aparelho ou perder todo o seu patrimônio. Nessa nossa conversa sobre proteção, é vital reforçar a importância de um contato de emergência. Tenha anotado, em um lugar seguro fora do seu celular, os números de atendimento dos seus bancos e das operadoras de telefonia. Se você perder o aparelho, precisará bloquear o chip imediatamente para evitar que códigos de SMS sejam interceptados. Algumas pessoas acham que isso é excesso de cuidado, mas o custo de uma fraude bancária é imensurável, não apenas pelo valor financeiro, mas pelo estresse e pela burocracia necessários para reverter o dano. Ter esses números à mão, como em uma agenda física, é um plano de contingência que diferencia quem consegue resolver o problema rapidamente de quem se torna refém de uma longa jornada de chamados ao suporte ao cliente. Considere também o papel da sua rede de contatos. Se você for roubado, avise rapidamente seus familiares e pessoas próximas. O golpe do falso pedido de socorro é muito comum, justamente porque os criminosos usam o seu WhatsApp para pedir dinheiro. Se o seu círculo próximo souber que você teve o celular roubado, eles estarão em alerta e não cairão no golpe. A comunicação é uma forma de segurança. Em muitas situações de roubo, o criminoso não tem interesse em você como pessoa. Ele tem interesse no fluxo de caixa que o seu celular representa. Eles operam em escala. Eles querem atingir o maior número de pessoas no menor tempo possível. Se você torna o seu aparelho um alvo difícil, eles provavelmente passarão para o próximo, procurando o caminho de menor resistência. Segurança é, em grande parte, tornar-se um alvo menos atraente. Ao longo desta exploração sobre os primeiros minutos após o roubo, vimos que a preparação começa muito antes da abordagem. Ela começa na configuração das suas senhas, na gestão dos limites dos seus bancos, na proteção do seu e-mail principal e na forma como você lida com as notificações do seu aparelho. Não estamos falando de tecnologia inacessível, mas de hábitos simples que, quando somados, criam uma barreira robusta. A tecnologia por si só não é a culpada pelas fraudes. Ela apenas reflete as brechas que deixamos abertas por puro conforto. O celular é uma extensão da nossa vida, carregando nossos segredos, nosso dinheiro e nossas relações. É natural que queiramos facilidade, mas não podemos abrir mão da prudência. Reflita por um momento. Se o seu celular fosse levado agora, você saberia exatamente quais passos dar? Você tem a senha do seu e-mail memorizada? Você sabe como bloquear o seu chip através da operadora? Você sabe como acessar o suporte do seu banco caso não esteja em casa? Se a resposta for não, aproveite esta oportunidade para tirar 5 minutos, não para o crime, mas para a sua segurança. Organize seus dados, anote os telefones de emergência e ajuste as configurações de privacidade. Esse é o melhor investimento que você pode fazer pelo seu patrimônio hoje. O conhecimento que compartilhamos aqui no Alerta Financeiro Brasil tem como único objetivo empoderar você para navegar no mundo digital com tranquilidade e confiança.
A jornada de proteção financeira não tem uma linha de chegada definitiva porque os métodos dos criminosos estão em constante evolução. O que aprendemos hoje é que, embora eles tenham táticas rápidas, você tem o poder da antecipação. Ao restringir o acesso, ao criar camadas de senha e ao manter um plano de ação claro, você retira o controle das mãos de quem quer apenas tirar vantagem do seu esforço. Mantenha-se informado, acompanhe as atualizações sobre segurança digital e nunca subestime a capacidade da prevenção de evitar danos maiores. Se este conteúdo trouxe clareza ou revelou algo que você não sabia, não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa da família que costuma ser mais descuidada com o celular ou com aquele amigo que utiliza o banco pelo aparelho sem qualquer trava de segurança. A conscientização é a nossa melhor forma de blindagem coletiva. Agradeço por ter acompanhado esta análise detalhada sobre a segurança do seu aparelho e espero que você saia daqui hoje com a tranquilidade de quem sabe exatamente como se proteger. Se você busca blindar o seu patrimônio e quer continuar recebendo alertas práticos e objetivos sobre como fugir de golpes financeiros, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. A sua segurança é a nossa prioridade e estar bem informado é o primeiro passo para garantir que o seu dinheiro permaneça onde ele deve estar, na sua conta. Fique atento. Cuide dos seus acessos e até o nosso próximo alerta.